Saúde também, porque ontem foi uma decisão tomada pelo Ministério da Saúde de suspender a vacinação da dengue no nosso país. A decisão de interromper o uso da vacina da dengue fabricada pelo Instituto Butantan criou muitas incertezas sobre o ritmo do plano de imunização em massa contra a doença, já num país que vem enfrentando dificuldades em relação à vacinação. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, depois do registro de 42 casos de reações adversas severas e 2 mortes que estão em investigação. O diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, disse que não há dúvidas sobre a eficácia da vacina da dengue e que a medida foi tomada por precaução para avaliar os casos com sinais de alerta depois da aplicação de mais de 500 mil doses. O Ministério da Saúde enfatizou que os eventos são raros e correspondem a 0,008% das doses aplicadas e que não está confirmado o vínculo do uso da vacina com as 2 mortes. A vacina do Butantan é a principal aposta do SUS para proteger a população, uma estratégia a longo prazo e ampliar justamente a vacinação pelo país de uma doença que é um problema na saúde pública brasileira. A gente recebe neste momento a diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Rosana Hickman, conosco, ao vivo aqui no nosso All News. Olá, doutora Rosana, muito obrigada por aceitar nosso convite. Uma boa tarde. Boa tarde a todos, prazer estar com vocês. Desculpa que não estou no melhor lugar aqui, mas está agitada a vida. Tá ótimo. Doutora Rosana, o Ministério da Saúde diz os casos são raríssimos, a eficácia é comprovada, mas mesmo assim interrompe a vacinação. Qual é o recado que fica para a sociedade? O que a senhora, como infectologista, pode dizer à população brasileira neste momento? A vacina da dengue é uma vacina segura? Por que ela foi suspensa? Então, eu acho que o recado que a gente está passando para a população brasileira é de confiar na farmacovigilância do nosso país. O que é isso traduzindo, né? Qualquer vacina nova, Fabiola, que é colocada em um programa nacional, como foi a vacina da dengue aqui no nosso país, existem todas as fases do processo da vacinação e existe uma 4ª fase, ou pós-comercialização, que eu te diria que é uma das mais importantes, que é quando você, de fato, coloca a vacina num número grande de pessoas e você vai ver, na vida real, do ponto de vista de segurança, se o que está acontecendo bate com o que aconteceu naqueles estudos preliminares antes da vacina vir para a população. E 2, se a vacina de fato protege contra a dengue da mesma maneira que naqueles estudos originais tinha sido falado. Então, essa fase 4, essa fase da vida real, eu diria para você que é uma das mais importantes para qualquer vacina. Então, na vacina específica do Butantan, a farmacovigilância, ou seja, que é a vigilância de qualquer novo fármaco ou novo medicamento quando ele vem para a população, ela fica de olho no sentido de ver e monitorar se eventualmente você começa a ter algum evento adverso, em especial evento adverso grave, que não tinha sido detectado durante os estudos da vacina. E foi isso que aconteceu. Então, por uma questão de cautela, por uma questão de prevenção, o Ministério da Saúde teve, eu diria, a coragem e a responsabilidade de suspender a vacina até que fique mais claro se existe ou não associação desses eventos adversos graves com a vacina do Butantan. Então, nós, da Sociedade Brasileira de Infectologia, apesar de um lado tristes, porque, claro, dengue é um problema muito grande de saúde pública no nosso país, o mundo deseja uma vacina contra a dengue, a expectativa era ótima, mas segurança é inegociável. Então, se tem qualquer dúvida de segurança, cautela e vamos analisar o que está acontecendo. Doutora Rosana, bom dia, Thaís aqui, obrigada pela entrevista. Eu queria esclarecer com a senhora se o fato de ter acometido esses casos mais graves é um perfil de pacientes mais velhos, não sei se eventualmente com outras comorbidades, se isso pode ser levado em consideração nesse estudo, até como uma forma da população em geral, até aqueles que já tomaram vacina, se tranquilizarem de que pode ser relacionado a um perfil específico de pacientes? Thaís, muito obrigada pela sua pergunta e é exatamente isso que vai ser estudado agora. Então, vamos entender
quem é essa população que teve esse quadro clínico, né? Se é evento adverso mais grave, se tem a ver, eventualmente, com ter tido dengue anteriormente, ou ter uma faixa etária específica, ou, sei lá, uso de algum medicamento, se tem alguma característica que a gente consiga, inclusive, deixar a indicação um pouquinho mais restrita. Então, a gente, analisando isso, você consegue ver se tem ou não, se existe algum fator ou algum grupo específico onde eu tenha que ter mais cautela na aplicação dessa vacina. Então, exatamente para isso é que se deu essa paralisação temporária, para poder entender e fazer uma indicação mais segura em relação à vacinação da dengue. Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, é essa etapa que vai acontecer agora. Eu vou insistir, o que a gente quer é passar segurança para todo mundo e para nós. Eu não posso indicar uma vacina se eu não estiver segura com essa indicação. Então, é uma resposta para todo mundo que a gente precisa dar, em parceria com o Ministério da Saúde, Instituto Butantan, que a gente precisa dar essa resposta. Doutora Rosana, como a senhora disse, a segurança está acima de tudo, como se trata de uma vacina. Em primeiro lugar, a segurança e, portanto, deve-se louvar a decisão tomada em relação a essa vacina do Butantan. Suspendeu, vai analisar para ver se, primeiro, se está relacionado ou não com a vacina, tem ali uma coincidência de datas, mas é preciso fazer essa investigação. Agora, a gente vem de um histórico muito ruim, né? De autoridades que desprezaram vacinas, que falaram contra vacinas. O governo Bolsonaro foi um período muito trágico desse ponto de vista, né? Enfrentamos uma pandemia com líderes políticos contestando vacinas. O que fazer para conduzir este processo? Suspensão de uma vacina, investigação para saber se 3 mortes estão ou não vinculadas à vacina. O que fazer para respeitar a segurança e, ao mesmo tempo, preservar a importância da vacina num país como o Brasil? Eu acho que a situação atual é totalmente diferente do que aconteceu na Covid. Agora, nós estamos esbanjando transparência e responsabilidade. É exatamente isso que, infelizmente, não aconteceu durante a pandemia da Covid. A gente não tinha nem a transparência e, na minha opinião, nem a responsabilidade quando se tentava denegrir ou falar alguma coisa em relação à vacinação, que era tão importante no meio de uma pandemia. É importante a gente lembrar que este ano, de uma maneira até positiva, nós estamos tendo poucos casos de dengue. Está sendo um ano muito até atípico em relação ao que foi 2024 e 2025 em relação à dengue. Então, a percepção de risco da dengue hoje está menor do que a percepção de risco por causa de uma nova vacina que está mostrando esses eventos adversos. E isso é muito importante na decisão do Ministério. Se a gente tivesse um ano muito ruim do ponto de vista de doença dengue, eu não sei se o Ministério tivesse tomado a mesma atitude. Por isso que eu acho que são situações diferentes, são situações que, pelo contrário, o que está tentando ser passado para a população é uma transparência e uma responsabilidade com a saúde pública. Rosana, boa tarde, seja bem-vinda. Antes de mais nada, saudações palestrinas e alviverdes para você. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico até sem graça de falar nesse assunto, Sakamoto. A gente... Vamos lá. Mas, vamos que vamos. Seguindo até um pouco na toada do que o Josias estava falando, porque realmente, nos últimos anos, o que a gente viu no Brasil, seja a esquerda, seja a direita, são movimentos anti-vax tentando minar na população aquela percepção de que a vacina é o caminho, de que a vacina é a saída. O Brasil sempre teve números extremamente incríveis com relação à taxa vacinal, poliomielite, sarampo, entre tantas outras doenças. Nos últimos tempos, exatamente por conta desses discursos mais à direita e mais à esquerda, a depender da origem, começamos a ver críticas e ataques ao sistema de imunização no Brasil. A gente tem visto, inclusive, alguns dados preocupantes com relação a sarampo, entre outros, né? Então, até para reforçar, acho que o que o Josias estava colocando, né? Como as pessoas comuns, elas podem, diante dessa informação e diante de ouvir do vizinho falar, tá vendo? Eu disse que vacina mata, não tome vacina. Como é que a população comum pode entrar nesse debate
e falar, pera, você está errado. Quais argumentos que elas podem levar adiante? História das vacinas. Você tocou a história do sarampo, por exemplo, né? Nós estamos na beira da Copa do Mundo e onde os países que mais têm sarampo aqui na América é Estados Unidos, México e Canadá, exatamente onde vai ter a Copa do Mundo. E o que a gente quer? A gente quer que o Brasil traga a taça e não o sarampo de volta para cá. É isso que a gente quer. Então, é fundamental, e a vacina do sarampo, estou dando um exemplo, mas tem uma lista de vacinas que mudaram a história da humanidade. Varíola, paralisia infantil, tem difteria, que vocês nem sabem mais o que é, graças à vacinação. A gente muitas vezes fala que as doenças são vítimas das próprias vacinas, no sentido de que você nunca mais ouviu falar dessa doença porque a vacina foi um sucesso. Então, é muito mais fácil a gente falar quando algo não vai exatamente como a gente imagina e tem evento adverso, e por isso que está todo mundo falando sobre o assunto, do que o contrário. Quantas vezes eu estou conversando com vocês para falar dos enormes benefícios das vacinas. Então, é muito desproporcional e é isso que a gente tem que falar para a população. A única forma que vamos supor que não seja com a vacina do Butantan da dengue, certamente para combater dengue, chikungunya, várias doenças, vão ser vacinas. Não tem outra forma de prevenção em saúde pública tão eficaz quanto a vacinação. Então, Sakamoto, eu acho que a nossa função aqui é falar que o caminho não existe outro, foi assim com a Covid, foi assim com outras doenças. O Brasil hoje é um país livre do sarampo graças à vacinação e vai ser também, se Deus quiser, com dengue e outras doenças. Porém, a cada passo que você dá numa nova tecnologia, uma nova vacina, você precisa ter segurança para isso que você está fazendo. Então, eu acho que muito mais, e eu sou sempre otimista, Sakamoto, eu acho que muito mais essa informação de ontem, apesar de ser um impacto para todos nós que estávamos contando com essa vacina para poder controlar melhor a doença no nosso país, a gente tem que ver o outro lado. Puxa, que responsabilidade que a gente tem em tomar essa decisão e só passar para a população quando a gente de fato tiver uma vacina que seja totalmente segura e muito transparente em relação a isso. Então, eu acho que o que nós temos que passar é o contrário. A vacina é o caminho da prevenção dessas doenças. Doutora Rosana, rapidamente, quanto tempo deve demorar até eles voltarem a liberar na sua análise? Tem uma ideia ou sem previsão? Fabiola, eu não teria pressa, tá? Eu acho que eu vou nem pressão. Eu acho que a gente tem que ter segurança. É assim que eu penso. Então, o Ministério da Saúde não deu prazo, agora é muito mais para o Instituto Butantan que tem que dar as respostas. Vamos acompanhar e a gente vai falando e passar segurança. Só para confirmar, doutora, o número de mortes de dengue esse ano, a senhora falou que caiu muito o número de casos, né? O número de mortes que a gente tem até esse momento, 117 mortes. No ano passado, 1.688 mortes por dengue e 2024 foi um número altíssimo de 6.297 casos de mortes, né? É isso mesmo, né? Esses são os números de mortes no Brasil. Certo. A gente está num ano com muito menor circulação do vírus. Que bom. Doutora Rosana, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, pelo trabalho que a senhora faz em prol da saúde do nosso país. Um beijo e até a próxima. Eu que agradeço. Um beijo a todos vocês. Até.